bom dia para você que está ligado no canal Jovem Remanescentes APE. E a pedido de uma das nossas inscritas, a Laura, ela pede para a gente falar um pouquinho sobre a fé, se a fé é para todos ou é para somente os crentes. Um abraço aí para minha irmã. Queridos, nós vamos entender hoje que a fé ela é para todo mundo. A fé ela não está inclusa somente para um grupo de pessoas. Existem aquelas pessoas que têm fé, existem aquelas que têm pouca fé e existem aquelas também que não têm nenhum tipo de fé, porque não creem em nada ou em ninguém, ou não tem um Deus, né, para crer. Outros dizem que Deus não existe, por isso não tem nenhum tipo de fé. Mas Hebreus capítulo 11 nos fala um pouquinho sobre a fé. A gente vai ler o capítulo 11, versículo 1 e depois o versículo 3, que nos diz o seguinte. Versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Fé é você crer que Deus criou o mundo, porque você consegue observar, mas você ao mesmo tempo não estava lá quando Ele criou. Isso é fé, é você acreditar que Deus criou todas as coisas mesmo sem estar lá. Então isso é fé. Fé é você acreditar numa coisa mesmo sem você ter visto, mas você sabe que aquilo realmente existe, você sabe que aquilo realmente aconteceu. Então isso é fé. Ora, a fé é para todo mundo? Sim, a fé é para todo mundo. Nós temos vários relatos na Bíblia de pessoas que não eram judeus, que não seguiam a Jesus, mas que desenvolveram em si algum tipo de fé, aonde Jesus pôde fazer alguns milagres na vida dessas pessoas. Você tem uma das pessoas que podemos citar aqui, é o centurião romano, que pediu para Jesus sarar ou salvar o seu servo, e Jesus, a partir da fé daquele homem, ele diz algo que é muito interessante. Jesus ele disse assim: nunca achei tamanha fé em todo Israel. Ou seja, havia uma fé diferente naquele homem, e Jesus disse: vá e seja conforme a tua fé, e o teu servo fique curado. E assim aconteceu. Hoje, infelizmente, você tem um evangelho um pouco defasado, um evangelho um pouco escandalizado por parte daqueles que deveriam mostrar a verdadeira fé, né? Cristãos que estão aí na prática do pecado, cristãos que estão aí na prática excessiva do pecado, ao ponto que não tem nenhum tipo de fé, mas tentam demonstrar que tem fé, mas ainda mais acabam escandalizando cada vez mais o evangelho. Hoje você tem igrejas que pulam, igrejas que permitem batucada, igreja que é uma bagunça só, igreja que o povo sobe em cima um do outro. Você tem aí um evangelho totalmente escandalizado por parte daqueles que foram chamados para pregar a palavra de Deus, mas que de uma forma triste e lamentável escandalizam o evangelho, né? Então você tem aí algumas igrejas que permitem muitas das coisas que nós, e que muitas das vezes as pessoas que não são da igreja olham e acham aquilo um escândalo que não deveria ser permitido, né? Então você tem aí vários tipos de pessoas, vários tipos de cristãos que fumam, cristãos que bebem, cristãos que fazem um bocado de coisa, mas que não pregam o evangelho, que não demonstram, né, ter fé na palavra de Deus. Então todo mundo pode ter fé, todo mundo precisa desenvolver fé. E como se desenvolve a fé? A fé é algo que Deus te dá, mas você precisa desenvolver. E como se desenvolve a fé? A fé, ela vem através do estudo da Bíblia, através das pregações que nós ouvimos. Isso é desenvolver a fé. A palavra de Deus, ela diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Então, se você quer desenvolver a fé, você precisa estudar a Bíblia, você precisa orar, você precisa ouvir as coisas que são de Deus, para que você possa desenvolver a fé que Deus te dá. Que a gente possa ter entendido que todo mundo tem fé, só precisa desenvolver. Há aqueles que têm fé, muita fé, aqueles que não têm pouca fé e aqueles também que não têm nenhum tipo de fé. Então, amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre
o comer alguns tipos de carne, comer gordura, o que é que a Bíblia fala sobre isso, da carne com sangue, se pode comer a carne, a galinha cabidela, se pode comer gordura, o que é que a Bíblia diz. Amanhã nós vamos entender tudo isso. Eu espero você aqui amanhã. Um abraço para cada um de vocês. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho da notificação e mande esse vídeo para cada pessoa aí que você conhece. Vamos compartilhar o conhecimento da palavra de Deus. Eu espero você aqui amanhã, em nome de Jesus.